Olá, estamos aqui lendo o livro Comande Sua Manhã, de Cindy Twin. Nós estamos agora na segunda parte do capítulo 7, página 122. Assuma o comando com antecedência, a importância de vigiar. Tornar-se um sucesso da noite para o dia só acontecerá depois que você tiver organizado bem seus pensamentos, palavras e tempo. Todos estes componentes trabalhando juntos vão autorizar você com a estratégia de oração que eu chamo de comandar sua manhã. O que eu quero transmitir aqui, particularmente, é que nesse contexto, manhã não se refere apenas às horas registradas na face de um relógio, mas o período de tempo que existe antes das circunstâncias acontecerem. Você não tem de esperar ficar doente ou passar por uma perda financeira ou um casamento desmoronando antes de se posicionar e orar. Existem muitos acontecimentos em sua vida que são trabalhos do inimigo, mas que podem ser impedidos através da oração antecipada. No Novo Testamento, lemos uma oração estratégica específica que Jesus empregou. Vejamos Mateus 14, de 23 a 32. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondeu-lhe Pedro e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Nesse texto, Jesus nos ensina como ter controle sobre nosso dia para que destronemos o mal do seu lugar de poder. A estratégia na qual você está prestes a embarcar é especialmente útil durante este período de transição. A transição requer uma mudança no modo como oramos, porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Na transição, você deve buscar o conselho de Deus, não o conselho do homem. Você deve também ter cuidado para não adotar o conselho de espíritos debilitantes, tais como medo, dúvida e descrença. Pois aquele que cedo ou tarde progride na vida pela fé será inevitavelmente saudado pelos inebriantes aromas do sucesso divino, das realizações sobrenaturais e pelos contínuos momentos de felicidade celestial, paz e contentamento. Jesus já havia orado por 10 a 12 horas antes de receber seu livramento. Ele estava usando uma estratégia de oração específica que eu tenho chamado de comandar sua manhã. Muito antes que o inimigo se manifeste concebendo uma tempestade, Jesus havia programado a vida, a prosperidade e o sucesso em seu dia e nas vidas de seus discípulos. O demônio não pode matá-los ou derrotá-los. Embora eles tenham se deparado com circunstâncias frustrantes, eles triunfaram porque Jesus já havia calçado o caminho do sucesso deles com suas orações. Aleluia. Esse princípio pode ser encontrado no Antigo Testamento também. Jó 38, 12 e 13
revela uma conversa que Deus teve com Jó. Ele perguntou uma série de questões que expõem o princípio sobre comandar amanhã. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Deus perguntou a Jó: deste ordem à madrugada? Muito tempo antes do crente mediano se dar conta, ou mesmo considerar aquele dia, bruxas e bruxos já haviam sido empoleirados em seus postos, lançando feitiços e maldições. A hora das bruxas é a hora quando criaturas sobrenaturais, tais como bruxas, demônios e fantasmas, estão no seu auge de poder e quando a magia negra está mais eficaz. Eles acreditam que a meia-noite é a melhor hora para causar mudança e transformação na atmosfera espiritual. Quando nós cristãos nos levantarmos para a que chamamos de oração da manhã, que geralmente é por volta de 4, 6 da manhã, aqueles que trabalham com a arte negra da adivinhação já completaram suas tarefas satânicas e a destruição do seu dia já foi colocada em movimento. Muitos cristãos têm se sentido desencorajados porque estão orando erroneamente. Eles perderam a hora da declaração e se esqueceram de comandar suas manhãs. O princípio divino é tirado de Gênesis, capítulo 1, onde está escrito: e a noite e a manhã foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Deus, na verdade, trabalhou da noite até a manhã, e não da manhã até a noite. Durante a geração de Jesus, uma vigília era constituída de um período de 3 horas. A primeira vigília começava às 6 da noite, a segunda às 9 da noite e a terceira à meia-noite, a quarta às 3 da manhã e a quinta às 6 da manhã. Havia um total de 8 vigílias, 4 durante a noite e 4 durante o dia. Se você for um matemático, você provavelmente concluiu que 8 vigílias fazem um dia de 24 horas. Por isso, as primeiras horas de oração devem ser colocadas no contexto das vigílias, que vão da noite para a manhã, que na verdade começam às 6 da noite e terminam às 6 da manhã. É importante entender que o final de uma mudança de relógio é tão importante quanto o início, pois é durante este período de tempo que o inimigo tentará armar uma emboscada e atacar. De acordo com 1 Pedro 5,8, você deve ser sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você estiver seguindo as 2 vigílias da noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6, sua participação é importante, porque você está se colocando na brecha para reforçar a garantia das orações que foram estabelecidas nas vigílias anteriores. Lembre-se que o relógio é mais eficaz se aqueles que o seguem entenderem o contexto da vigília noturna. Todo o esforço deve ser feito para reforçar a agenda da oração que é adotada por todos os relógios. Como intercessor mor, Jesus sabia a hora mais eficaz para orar. Ele era Deus em ação e ele acreditava nisso como uma ordem divina para começar sua oração durante a primeira vigília, que marcava aproximadamente 6 da noite. Como orador geral, Jesus era adepto da oração técnica, capaz de orar com fluência, competência, clareza e precisão, por quanto tempo fosse necessário. Eu oro para que Deus te dê, caro leitor, a mesma capacidade divina. Próximo subtítulo: Aplicando a disciplina na vida do reino.
Após um período de ministério bem-sucedido, Jesus dirigiu uma nova lição para seus discípulos. Ele queria expô-los à disciplina da vida no reino, porque o reino exige esforço rigoroso, oração estratégica e consciência divina. Antes de cada grande acontecimento no reino demonstrado por Jesus, a Bíblia indica que ele passou no mínimo 10 a 12 horas em oração. Jesus estava cumprindo a agenda divina na atmosfera física e trazendo vitória, sucesso e prosperidade para o seu dia enquanto desalojava o mal. Ele estava comandando o amanhã e assumindo autoridade em seu dia. Comandar significa, aí ela vai colocar aqui todos os significados: instruir, ditar, exercer autoridade, liderar e conquistar, controlar, dar ordens, exigir para receber o que é devido, governar, decretar, supervisionar, vigiar, dirigir, administrar, regulamentar. Não esqueça este princípio. O poder da mudança está em sua boca. O poder da prosperidade está em sua boca. O poder da saúde e da cura está em sua boca. O poder para o sucesso ministerial, no casamento, nos negócios, nos relacionamentos ou qualquer coisa que você precise está em sua boca. Quando você comanda sua manhã, você puxa o sucesso da atmosfera espiritual para o seu dia. Quando você comanda sua manhã, você dá à sua realidade atribuições divinas. Você precisa estar disposto a declarar e criar na atmosfera espiritual hoje o que você deseja ver manifestado amanhã. Quando você entender e praticar esta estratégia de oração, você literalmente começará a experimentar o que eu chamo de sucesso da noite para o dia. Quando digo da noite para o dia, estou me referindo mais uma vez à palavra declarada em relação ao plano eterno de Deus para a sua vida e à sua postura de oração para colocar estes planos em movimento. O que você decreta abertamente antes de ir dormir e continua a declarar ao se levantar pela manhã vai manter o mundo espiritual ativo a noite inteira. Enquanto você dorme, o pacífico sono dos justos. Os planos de Deus são para abençoar e não para amaldiçoar, para dar vida e não morte, para prosperar e não para causar fracasso. Orar durante a noite faz com que sua manhã seja resplandecente e cheia de bondade. Você começará o seu dia com poder e o terminará com bênção. Lembre-se, quando nos referimos a dias, noites e estações, não estamos falando do tempo em um relógio ou de um dia no calendário. Estamos nos referindo ao tempo do Senhor, que não necessita de relógio ou calendário. Seu tempo de abençoar é agora, no momento presente, e é controlado pelos simples e contínuos atos de obediência. Ver Deuteronômio 28, 1 e 2. De acordo com Isaías 1,19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Você quer? Os planos de Deus são para abençoar e não para amaldiçoar, para dar vida e não morte, para prosperar e não para causar fracasso. Quando você emprega esta estratégia, você ativa a unção de 24 horas, uma unção que traz todos os elementos que envolvem a sua vida para se alinharem com o propósito de Deus para você. Essa unção traz uma porção crítica profética. Um exemplo disso foi a vida de José. Certa noite, após um longo período de cativeiro, José foi dormir como um criminoso e acordou como primeiro-ministro. Todos os elementos de sua vida colidiram com o propósito e explodiram em uma porção crítica profética.
Não havia nada nem ninguém que pudesse parar o seu sucesso e prosperidade iminentes. Quando você comanda sua manhã, nada e ninguém pode impedir, alterar ou estragar o seu destino. E quem proclamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim? E anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Isaías 44:7. Assim nós terminamos aqui na página 129, o capítulo 7 do livro Comande Sua Manhã. Me conta aí se você está gostando do livro, se ele tem aberto a sua mente, trazido clareza para a sua vida. Deus abençoe você e a sua família. Em